Fala, povo! Beleza? Aqui é o Eduardo Valneide, do Atal da Química, para a resolução de mais uma questão do Enem de 2015. Hoje vamos na questão 46, tá? Já estão publicando já há alguns dias as questões do ano de 2015 resolvidas aqui no YouTube. Se você não viu as outras, dá uma procurada aqui no canal, se inscreve no canal no YouTube, você vai receber todas as resoluções no seu e-mail assim que elas forem postadas sempre, beleza? Bom, a questão 46 é uma questão de físico-química, para ser mais preciso, o equilíbrio químico, e abordando o princípio de Le Chatelier. É uma questão até que já foi usada, se não me engano, uma vez na Unicamp, assim, logicamente de um jeito um pouco diferente, mas até a reação era a mesma, tá? Ela fala o seguinte: hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, que eles chamam de HbO2 aqui, em equilíbrio no sangue, conforme a reação. Bom, então ele coloca a reação aí, que é hemoglobina em meio aquoso, mais oxigênio dissolvido no sangue, né? Forma a oxihemoglobina, ou hemoglobina oxigenada. Ele coloca o seguinte: a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Bom, ele quer saber por que ocorre essa diminuição da concentração, e aí diminuição aqui é um termo-chave, tá? A diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada. Bom, o que acontece? Se eu vou para lugares de grande altitude, lá a concentração de oxigênio é menor. Eu tenho o que eu chamo de ar rarefeito, né? Então tem menos oxigênio disponível. Se eu tenho menos oxigênio disponível, nesse equilíbrio aqui, para eu poder restabelecer o equilíbrio, eu tenho que provocar, como diminuir o oxigênio, eu tenho que deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, para compensar essa perda de oxigênio. Eu costumo falar que o equilíbrio químico é como se fosse um sistema de roldanas lá da física, vocês vão entender. Vou botar o esqueminha aqui para vocês entenderem melhor, tá? E aí, por que eu falo isso? Porque a física está muito próxima do nosso dia a dia, a gente consegue enxergar isso claramente, tá? Eu tenho aqui um sistema com uma roldana fixa, outra roldana fixa aqui, tá? E aqui eu tenho uma corda que está interligada aqui por meio dessas roldanas, tá? O desenho está muito ruim. Mas vamos supor que aqui eu tenho um peso de um lado e um peso do outro lado, tá? E eles estão em equilíbrio aqui, teoricamente. Se a situação é de equilíbrio e eu provoco uma alteração no equilíbrio, eu mudo isso. Então, pega essa setinha aqui, a setinha que eu botei aqui no O2 e traz ela para cá. Vou botar ela em verde aqui. Opa, só usei a ferramenta errada. Deixa eu botar ela em verde aqui agora. Setinha daqui, tá vendo? Do O2. Então aqui é como se fossem reagentes e do lado de cá produtos. Então se eu puxo o reagente para o lado de cá, automaticamente eu vou gerar um movimento na corda indo para o lado dos reagentes. Então é como se eu fizesse aqui aumentar ou diminuir a quantidade de produtos. O produto vai subir e vai deslocar para o lado de reagentes. É o análogo físico do que acontece na química. Então, quando você vai analisar isso, pensa como se as setinhas fossem unidas por cordas. Se os reagentes e produtos fossem unidos por cordas, em roldanas. Então, se eu puxo o reagente para baixo, diminuo o reagente, eu vou trazer o produto do lado do reagente. E vice-versa. Beleza? Bom, esse é um jeito de pensar nessa questão, tá? Então, aqui, eu já poderia cortar a pressão arterial, porque não tem nada a ver. A pressão arterial é o componente do corpo humano, não o componente da alta ou baixa altitude. Temperatura corporal também é uma questão interna. Redução da temperatura do ambiente. Bom, pode até pensar, porque quanto mais alto, mais frio. Vou deixar no canto aqui.
Queda da pressão parcial de oxigênio, faz sentido. Diminuição da quantidade de hemácia. Hemácia não vai morrer na altitude, tá? Então ficou entre a C e a D. Qual é a grande questão? Ele não deu nenhum parâmetro térmico, ΔH, por exemplo, porque eu sei, se uma reação é endotérmica no sentido, eu vou ter que, aumentando a temperatura, favorecer essa reação. Se ela é exotérmica no sentido, diminuindo a temperatura, favorecer essa reação. Então ele não deu nenhum parâmetro de temperatura. Então o único fator que vai ficar aqui em evidência é o da letra D, é a queda da pressão parcial de oxigênio. E aí fica muito claro, sabe por quê? A pressão parcial de determinado gás é dado com a pressão total atmosférica, do ambiente no caso, né, vezes a fração molar desse gás. Se eu estou num ambiente rarefeito, né, obviamente a pressão é menor, porque eu estou em grande altitude, e mesmo que eu não mude a fração molar, já vai ser suficiente para poder diminuir a pressão parcial de oxigênio. Então, obviamente, se eu tenho uma pressão ambiente menor, a pressão de oxigênio nesse ambiente tem que ser menor. Tranquilo? Nem vou discutir a fração molar, porque, teoricamente, a quantidade de nitrogênio e oxigênio vai mudar muito pouco ou quase nada. Entendeu? Então, só pensando na pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica diminui, a pressão parcial, obviamente, diminui, porque ela é diretamente proporcional. Essa aqui é a chamada, para quem viu nos livros de Físico-Química, lei de Raoult, ou Raoult, em alguns lugares, depende da pronúncia, tá? Então ela também explica muito bem e claramente esse processo aqui. Então, como eu diminuo a pressão parcial de oxigênio, eu vou ter que deslocar para o sentido do oxigênio. É o mesmo sentido, é o que a gente coloca também no Kp e no Kc, as constantes de equilíbrio, dependendo de concentração ou pressão parcial, elas todas se relacionam diretamente com o equilíbrio da reação, tanto em pressão quanto em concentração. Então existe uma proporcionalidade entre esses termos. Então, se eu diminuo a pressão parcial de oxigênio, a concentração de oxigênio nesse ar, obviamente, vai ser menor. Isso a gente chama de ar rarefeito, ele tem menos oxigênio por litro de ar. Beleza? Então, por esse motivo que o gabarito da questão seria a letra D. Bom, eu expliquei de vários jeitos possíveis, tá? Você não teria que fazer de um dos jeitos que eu falei, teriam outros até. Esses são os jeitos que eu achei mais tranquilos e mais viáveis de poder resolver a questão. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, por favor. Nós temos um canal, eu tenho um canal no Facebook também, que é o A Tal da Química. Se você puder, curte a gente lá, para você poder acompanhar as novidades. Eu posto vídeos direto de resolução, de dicas também de estudo, tá? E tem a página, que é ataldaquímica.com.br. Você pode visitar, a gente também vê que tem de novidade lá. O mais legal de você se inscrever no nosso canal no YouTube é que você vai acompanhar todas as novidades que forem postadas diretamente no seu e-mail. Todo vídeo novo chega direto para você. Beleza? Espero que tenha sido útil para você. Aproveite bastante e até a próxima resolução de Enem. Valeu, pessoal!